Olá, boa tarde. Estamos começando mais um web seminário. A gente estava fazendo alguns testes de áudio e vídeo aqui. A gente está começando mais um web seminário, Tecnologia e Construção. Hoje vai ser a palestra Estruturas Metálicas em Obras Industriais. Quem está aqui do meu lado e vai falar com a gente hoje, vai apresentar um pouquinho da experiência dele, é o Marcelo Puccinelli, que é o diretor de engenharia da Matec. Ele com uma ampla experiência em obras industriais e conhecedor desse sistema construtivo. Esse web seminário é uma realização do portal AEC Web, com patrocínio da Gerdau, Eu vou passar aqui algumas instruções para vocês saberem como que vai ser esse evento. Só para vocês entenderem, o público não tem microfone. A gente aqui consegue falar, mas o público não consegue falar com a gente por meio do microfone. Vocês vão ouvir a gente e ver tanto as apresentações, tanto a apresentação dos slides quanto o nosso vídeo, aqui nessa tela, o vídeo do lado direito da tela e o slide do lado esquerdo da tela. O evento ele vai ter início agora com a palestra do engenheiro Marcelo Puccinelli, que vai ter uma duração de aproximadamente 50 minutos. E aí, logo depois dessa apresentação dele de 50 minutos, ele vai responder as perguntas que vocês enviarem para a gente por meio do bate-papo. A gente pede para vocês entrarem aí, para mandar pergunta para o Marcelo, vocês entrem aí na ferramenta de bate-papo e encaminhem, enquanto ele estiver fazendo a apresentação, encaminhem essas perguntas aí para a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai fazer uma seleção aqui, tentar juntar 3, 4 perguntas que tenham mais ou menos a ver, que sejam mais ou menos próximas, e a gente vai fazer essas perguntas aqui para ele no final. Uma coisa importante, por favor, envie as perguntas durante a apresentação e não espera chegar no final da palestra. Quando surgir a dúvida, já manda, porque senão acumula muita coisa, a gente não consegue aproveitar todas as perguntas. Eventualmente tem perguntas interessantes que podem passar batidas se forem feitas mais para o final da palestra. Então, surgiu a dúvida, manda para a gente, que a gente já vai fazer a pré-seleção aqui. A gente também, logo depois dessa apresentação, da exposição dele, a gente vai fazer uma enquete. Então vai aparecer aí do lado direito da tela, vai aparecer na tela de vocês aí, algumas perguntinhas. A gente pede, por gentileza, que todo mundo responda. A ideia é a gente avaliar o conteúdo e propor futuros temas e palestrantes. No final da palestra, a gente vai passar o link de inscrição para o nosso próximo web seminário, que acontece na semana que vem, sobre produtividade na construção. Então, a gente vai falar sobre mais detalhes desse web seminário no final da transmissão. Algumas informações importantes. Esse web seminário ele está sendo gravado, a gente vai disponibilizar essa gravação no portal AEC Web. Vocês vão conseguir acessar todo o conteúdo que a gente passar aqui hoje, e vocês vão conseguir assistir depois. Os certificados, a gente tem um certificado de presença para quem esteve logado por pelo menos 80% do tempo do evento, então precisa ficar aí, acompanhar boa parte da palestra, e ele vai ser enviado automaticamente por e-mail. Então é só você aguardar aí, chegar na caixa de entrada, vai chegar no e-mail que você usou na inscrição, na inscrição para esse evento. Muitos de vocês estão assistindo esse web seminário em grupo. Então, quando se isso estiver acontecendo, se for esse o caso, a gente pede que o responsável encaminhe um e-mail para a gente, para o natalia.lopes@etracincoconstrumarket.com.br, esse e-mail que está aí na tela de vocês, com o nome completo, uma lista, né, com o nome completo e e-mail dos participantes, para a gente poder preparar os certificados e encaminhar para vocês também por e-mail o certificado de participação. Prazo, a gente geralmente disponibiliza o conteúdo e a emissão de certificados em até 2 semanas após o evento.
Então, só ficar tranquilo, como a gente falou, o certificado é enviado automaticamente, só ficar aguardando o certificado chegar no e-mail usado na inscrição, ou depois naqueles e-mails que vocês mandaram, se vocês estão assistindo em grupo, num auditório, por exemplo. Eu acho que é isso, são as nossas orientações iniciais. Acho que a gente já pode partir aqui para a palestra do Marcelo Puccinelli. Desejo a todos uma boa palestra. A gente volta a se falar no final da apresentação dele aqui para o bate-bola. Eu volto a conversar aí com vocês e volto a conversar aqui com o Marcelo. Até mais, boa palestra. Até mais. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado por poder participar desse bate-papo, dessa palestra junto com vocês aí. Eu diria que a gente costuma fazer algumas dessas palestras aí em diversos locais, e fazer via web eu acho que tem um significado muito importante, porque a gente consegue levar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, para um número muito maior de pessoas, né? Então, acho que isso tem um lado muito positivo, né? Bom, vamos lá. Eu sou responsável pela área de engenharia da Matec, tá? Trabalho na Matec há mais de 16 anos e sou responsável pela área de engenharia. A Matec hoje, ela tem quase 30 anos de idade, aí, de história, tá? E com muitas obras executadas, muitos clientes atendidos, e um dos segmentos mais focados que nós temos é a área industrial, tá? Participamos também da área de varejo, da área de comercial, mas a área industrial é uma área que a gente, nos últimos 10 anos, é uma área que a gente tem focado bastante e a gente tem direcionado, tá? A Matec, ela é formada, não é só a construtora, tá? É uma holding formada pela construtora. Existe um grupo de investimentos, né? Existe a área de investimentos, então existem alguns negócios, existe a participação do CEO da organização, como o projeto Biotsut e alguns outros negócios, e a gente também tem uma área que é a parte do Instituto Matec, né? Algum tempo atrás, a gente sentiu a necessidade de poder levar uma parte da nossa experiência e poder contribuir também para a sociedade de uma maneira geral, aquilo que a gente sabe, né, e aquilo que a gente tem condições de fazer para ajudar. Então, a amplitude dessa nossa ajuda, do nosso trabalho, ele vai desde ensinar as comunidades a parte técnica de construção. Fazemos obras sem custo a gente já fez Santa Casa, hospitais. Então, tem uma série de atividades, uma série de obras que acontecem pelo Instituto Matec, tá? E aí tem um pouquinho dos nossos prêmios, dos nossos reconhecimentos, que a gente tem desde 2001, aqui são um dos principais, né? E eu gosto sempre de mencionar o de 2014 e 2015, que nós ganhamos o prêmio pela ITCNet como a maior construtora de obras industriais na região sul e sudeste, tá? É um prêmio que eles setorizam por região, e a gente realmente, nesses 2, 3 últimos anos, a gente está muito focado na área industrial. Bom, me chamaram aqui para a gente falar um pouquinho sobre estrutura metálica, né? E estrutura metálica, nas obras industriais, ela tem um apelo muito forte, né? Ela tem ela chama o item de estrutura metálica, ele é sempre muito convidado. Mas, antes da gente entrar nisso, né, eu acho que a gente podia dar uma pensada sobre estrutura metálica de uma maneira geral, né? A estrutura metálica, ela tem N atividades, né? Ela tem N possibilidades. Então, quando a gente pensa numa Torre Eiffel construída desde 1889, né, com um requinte de construção e um requinte de qualidade, todinho em estrutura metálica. A gente vai
para obras de viadutos, pontes, né? Então a gente tem aqui o viaduto do Chá, que além de ser uma obra de arte, ela também tem um apelo estético muito forte, né? Então a metálica, ela proporciona tudo isso para a gente. Aí a gente vai para uma estação da luz, desde 1900, 1901. Aí aqui a gente consegue ter uma visão, se a gente olha bem essa foto, a gente vê um grande vão que está estabelecido ali, né? Então a gente tem duas grandes linhas de trem passando com um grande pátio por baixo e um grande vão por cima, né? Então a estrutura metálica ela permite esse tipo de situação, sem contar no apelo estético arquitetônico. Aí a gente pega obras bem específicas, né, como uma torre telefônica em Barcelona, de 92, então vocês percebem que a geometria toda dela ela é de uma complexidade e que a metálica ela consegue atender a isso. O aeroporto de Barajas, em Madrid, é um dos aeroportos, na minha opinião, um dos aeroportos mais bonitos que nós temos, e quando você... ele é todo feito em estrutura metálica, e quando você para observar esse projeto, você se dá conta de que os pilares, as estruturas, as coberturas são todos modulares, ou seja, ele é a mesma solução estrutural, com os mesmos materiais, só que posicionados de forma diferente, dando movimento à arquitetura. Então, a estrutura metálica, novamente, dando esse aspecto. O Museu da Manhã, que eu acho que todo mundo ouviu falar bem desde a época das Olimpíadas, quem já teve a oportunidade de conhecer, é uma obra bastante impressionante e eu aconselho todos a, quando tiverem a oportunidade de visitar. É uma bela obra de arte, com uma estrutura metálica bastante trabalhada e com um apelo arquitetônico também muito forte. E aí, quando a gente sai dessas grandes obras de arte, a gente também trabalha, a gente vai para as indústrias, né? A gente sai de uma parte social e a gente vai para uma área industrial, para uma área corporativa. Então, grandes centros logísticos, grandes indústrias, elas são todas, na sua maior parte, feitas em estrutura metálica. Eu não quero fazer aqui... o foco do nosso bate-papo é voltado para a estrutura metálica, né? Mas, em termos estruturais, a gente não pode esquecer que eu tenho o concreto, né, e a metálica, um resistindo à compressão e o outro à tração. Então, toda vez que eu penso em grandes vãos, toda vez que eu penso em velocidade e execução, eu sempre vou estar associando um pouco mais a metálica. Então, o foco da nossa conversa vai ser muito voltado para a metálica. Quando a gente fala em galpões logísticos, até um tempo atrás, né, 20, 30, 40 anos atrás, se faziam muitos galpões logísticos, indústrias, todos em pré-moldado. As grandes telhas pré-fabricadas, os famosos calhetões, que tinham uma competitividade enorme, né? Mas a indústria metálica, ela chegou, ela trouxe essa versatilidade, aumento dos vãos, né? Ou seja, ela permitiu isso, e gradativamente a gente percebe que hoje o uso do pré-moldado nesse tipo de processo de construção, ele tá muito, ele não está sendo muito usado. E a gente também não pode deixar de cutucar que, assim, uma escada metálica, apesar da sua simplicidade toda, ela é uma estrutura metálica, né? Então, quando a gente olha dentro de um empreendimento, a gente tem N possibilidades de trabalhar com uma estrutura metálica. A gente poderia pegar essa escada metálica e trabalhar ela num pré-moldado. Vocês podem ter certeza que a configuração ela seria completamente diferente, os apoios também seriam completamente diferentes. Tá? Bom, dizendo tudo isso, essa evolução e essa chegada da estrutura metálica que a gente está falando, eu tenho uma frase que eu costumo mencionar um pouquinho quando eu converso com as pessoas, que diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, eu acho assim, né? Eu acho que a construção civil, ela é um setor que muito lentamente ele vai se modificando, né? Comparado às outras áreas, ela cresce, ela evolui muito lentamente.
Mas a gente não pode deixar de evoluir, a gente não pode deixar de buscar esses novos aprendizados, essas novas tecnologias. Tá? Se a gente pegar uma Torre Eiffel que foi feita há mais de um século atrás, se a gente fosse fazer essa torre hoje, como que a gente faria essa estrutura metálica? A gente faria nos mesmos formatos? Não, com certeza. Ela seria feita de uma forma diferente. Né? Então a gente sempre precisa estar mudando o nosso modelo de construir, de pensar. A gente precisa desconstruir o que a gente sabe hoje para dar um passo à frente com novos conhecimentos. Percebemos então aquilo que eu comentei com vocês, a gente percebe a utilização da estrutura metálica em muitos lugares. Tá? Por que isso? Quais são os fatores que influenciam um pouco nessa formatação? Então, eu listei algumas coisas aqui para a gente poder bater um papo. Primeiramente, possibilita grandes voos. Né? Eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente consegue fazer centros logísticos com de 22 metros, com poucas cargas de 22, 23, com estruturas leves. Quando a gente pensa em grandes, maiores voos, 50, 60 metros, são estruturas um pouco mais pesadas, mas a gente consegue também, né? Depois, ele tem uma relação de força-peso dentro dos materiais, ou seja, ela é mais leve, ela é uma estrutura mais leve, né? Então, quando você olha o todo do conjunto, ela traz um ganho na fundação, né? Às vezes precisa tomar cuidado que o fato dela ser muito leve, os nossos esforços na fundação deixam de ser a compressão e passam a ser a tração. Mas, via de regra, ela alivia a fundação, né? Ela traz uma leveza no conjunto. As ligações entre as peças secas e rápidas, ou seja, ela é muito simples, ela é muito um Lego, né? A gente pode traduzir as ligações de estrutura metálica como sendo um grande Lego. Sistema altamente versátil. Os exemplos que eu dei para vocês, então, geometrias adversas, redondas, curvas, balanços, tá? Agilidade na construção. Então, quando a gente pensa no tempo de construir, de montar uma estrutura metálica, ele é muito mais rápido que qualquer outro sistema. Né? A qualidade, né, quando bem controlado, quando bem feito, quando bem conduzido o processo, ela tem uma qualidade muito alta. Eu costumo dizer por que ela tem uma qualidade elevada. Porque é um processo industrializado. Né? Então, toda vez que a gente consegue fazer um produto industrializado, e aí eu não vou falar só da estrutura metálica, eu posso falar também de pré-moldados, eu posso falar de fechamentos, eu posso falar de vários sistemas industrializados, eles, teoricamente, e na prática também, eles têm um padrão de qualidade muito maior do que aquele que é formado dentro do canteiro de obras. Tá? Porque quando eu estou produzindo esse produto, eu estou num ambiente controlado, livre de chuva, livre de intempéries, as pessoas trabalhando nos horários normais, não precisa ter horários estendidos, e aí quando chega na obra é simplesmente uma montagem. Então, a industrialização, ela não é uma industrialização puramente pelo fato de que a gente gosta de industrializar, não. É porque ela traz benefícios na hora da montagem. Tá? Esse próximo, que é a redução da quantidade de operários, é uma consequência do que eu acabei de falar. A hora que você produziu o produto fora, você chegou no canteiro de obras, é uma montagem. Então, a quantidade de operários era muito menor. Vocês vão poder ver nas fotos que eu trouxe de uma das nossas obras, para montar uma estrutura metálica, a quantidade de funcionários é muito reduzida. Redução de barulho e sujeira, redução do consumo de água, né? Então a gente reduz muito o consumo de água, e é um material reciclável. Né? Então, hoje, se a gente parar para pensar, as grandes indústrias que produzem o aço, elas chegam a usar 95% da matéria-prima deles é material reciclado. Então, aqui, elucidando um pouquinho aquilo que dos itens que eu acabei de falando, vamos falar da relação às propriedades mecânicas. Né? Então, o aço ele tem uma resistência muito maior à tração e à flexão. Então, quando a gente olha um produto embaixo, uma ponte de concreto e uma ponte de aço em cima, vocês observam a leveza, a limpeza da quantidade de apoios. Né? Então, embaixo tem uma quantidade muito maior de apoios, porque os elementos pré-moldados de concreto eles têm a limitação um pouco menor, uma limitação menor de vãos,
E quando a gente vai para o aço, a gente consegue ver aí a melhoria, né, a quantidade menor de elementos de fixação. Quando a gente pensa nas ligações secas e rápidas, né, então assim, quando bem projetado, e a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente de projetos, quando bem projetado, quando bem definido, e ele chega na obra, o elemento de montagem e as ligações, elas são muito precisas, elas são limpas, né? O pré-moldado, ele se assemelha um pouco a esse tipo de ligação, porém, ele sempre vai precisar, ele vai solicitar o pré-moldado, solidarizações, capeamentos, né? Então, são situações um pouco mais complexas no nosso modo de ver. A versatilidade estética, né? Então, olhando um pouquinho nesse slide, a gente consegue fazer grandes estruturas metálicas de aeroportos, tudo, com aço, né? Então, essa geometria toda ele permite. E aí a gente pensa um pouquinho na questão quando a gente falou de mão de obra, menos mão de obra no canteiro de obras, né? Se a gente olhar a foto de cima, onde eu estou falando de aço, e a foto de baixo, quando eu estou falando de concreto, óbvio que não são as mesmas obras, porém, você vê a montagem de um elemento estrutural, né, superior, tem até uma viga de rolamento, aí, né, uma viga de ponte rolante. Você vê muito poucos operários e muito mais equipamentos, né? E quando você vai no concreto, e especificamente eu trouxe uma foto de uma obra totalmente moldada em loco, a gente vê a intensidade de mão de obra e de recursos que precisam ser levados para lá, né? Quando a gente pensa em obra industrial, a gente não pode esquecer que a gente está fazendo uma indústria dentro, às vezes, uma expansão, às vezes um complemento, mas eu estou fazendo uma construção para uma indústria que, culturalmente, tem um elevado rigor em relação à segurança do trabalho. Então, assim, quando eu penso em colocar uma mão de obra dentro de uma organização como uma GM, eu demoro aproximadamente de 20 a 30 dias para conseguir capacitar um funcionário para entrar dentro do canteiro de obras. Então, você imagina que o nosso esforço maior é de não levar quantidade de mão de obra excessiva para dentro, né? Ele, por ser um processo industrializado, ele é feito com equipamentos extremamente precisos, né? Então, o índice de não conformidade é pequeno, né? Ele é muito menor. Quando a gente trabalha no moldado em loco ou qualquer outro elemento, o próprio pré-moldado, ele acaba tendo as suas variações, as suas deformações, tá? E a questão do reciclável, aí, né, que eu já comentei com vocês. Até como uma curiosidade, quando a gente visita fábricas dessas empresas que produzem aço, a própria Gerdau aqui, que patrocina o nosso web seminário, vocês vão enxergar uma área enorme destinada para material reciclado, tá? Então, assim, quando você entra, parece que você está entrando nesse espaço, parece que está entrando num grande lixão, desculpa, estou sendo vulgar na minha palavra, mas é um espaço com uma quantidade absurda de aço reciclado e reutilizado, né? Então, tem um apelo social. Quem trabalha com LEED, quem trabalha com obra certificada, sabe que usar uma estrutura metálica, ela traz benefícios na hora da nossa certificação, né? E eu tenho elementos mais leves, né? Os nossos elementos, eles são mais leves. Eu tenho peças, vigas, para vencer os mesmos vãos, muito mais esbeltos, muito mais... E às vezes eu acabo reduzindo o pé direito. Quando eu penso em prédios multidisciplinares, eu consigo reduzir o pé direito deles, reduzir a altura, e assim sucessivamente. Tá? E aí, para a gente terminar um pouco, consolidando tudo isso, né, o que a gente entende? O aço, a estrutura metálica, ela é feita pela indústria, né? Então, a indústria, ela por si só, ela tem um nível de precisão muito maior, né? Então, o controle ele acaba sendo muito mais eficiente. Tá? Eu vou entrar um pouquinho agora e vou começar a falar das especificações técnicas. Quando a gente decide trabalhar com uma estrutura metálica, com um sistema metálico,
a gente precisa tomar vários cuidados, e eu vou passar um pouquinho para vocês a experiência de passo a passo de como que seria isso. Tá? Inicialmente, a gente precisa definir toda a parte técnica e todas as definições necessárias para que a gente comece a desenvolver um projeto. Então, a gente precisa definir o local em que ele está sendo implantado, né? Quais são as nossas cargas de vento implantadas ali, as sobrecargas de coberturas definidas pelo cliente, ou nós mesmos temos que definir essas sobrecargas de cobertura, o que vai ser fixado de instalações. Então, vários requisitos devem ser estabelecidos. E, quando a gente pensa, o que normatiza o nosso processo é a norma NBR 8800, tá? Quando a gente fala Brasil. Mas eu não sei se todos têm a oportunidade de ter participado de projetos que são assegurados por organizações internacionais, seguradoras internacionais. Exemplos disso, a FM Global e a Enion, né? O que são essas organizações? São organizações em que eles, por diretriz, eles têm um rigor maior, eles são mais restritivos em termos de dimensionamento, em termos de especificações, e, consequentemente, o cliente dele, aceitando ou assumindo essa rigorosidade, ele acaba tendo um benefício no prêmio do seguro dele. Tá? Então, grandes multinacionais, eu diria para você que quase todas elas trabalham com algum tipo dessas seguradoras. Tá? Então, quando você começar a desenvolver um projeto, você precisa estabelecer quais são as regras. Né? Se ela é uma regra que eu vou seguir estritamente as normas brasileiras, ou se eu vou seguir as normas americanas ou qualquer outra que seja. Tá? E a FM Globo e a Enion são duas organizações que a gente tem bastante contato aí e tem trabalhado. Tá? Depois, quem quiser ter a curiosidade de fazer umas pesquisas, elas são bem mais restritivas em relação a dimensionamento e de incêndio também. Tá? Outro ponto que a gente precisa pensar muito durante as especificações. Tá? Eu já falei da questão das sobrecargas, né? Os vãos, né? Eu acho que essa conta ela tem que ter um equilíbrio aí, né? Porque quanto maior o nosso vão, eu diria para vocês que a estrutura começa a ficar mais robusta, e quanto menor o vão, eu começo a perder a eficiência do aço. Então, para cada projeto, eu diria para você que existe um equilíbrio disso, tá? Dando alguns exemplos, centros de distribuição, tá? Quando você pensa no tamanho dos vãos, a gente geralmente trabalha de 20 a 22 metros de vãos entre pilares, entre eixos. Essa é uma modulação, não é uma modulação padrão, mas é uma modulação que, via de regra, eu acabo tendo uma boa competitividade na hora de definir meu produto com estrutura metálica. Tá? Outro item que eu não posso deixar de pensar é o seguinte: se eu estou fazendo uma indústria cujo produto vai estar sendo feito lá, ele é um produto que gera vibração, eu preciso olhar com outros olhos, porque a metálica não é um elemento favorável para situações onde eu tenho controle de vibração. Tá? Aí nessas horas o concreto ele acaba sendo muito mais indicado. Exemplos de indústria dessas, fábricas de latas, prensas, tudo que envolve prensas, esse tipo de situação, gera vibração, e aí a metálica precisa ser vista de uma outra forma. Tá? Outros elementos que precisam ser discutidos. Quando eu penso na cobertura, eu preciso discutir, eu tenho que ter ventilação, como que vai ser o meu sistema de ventilação pela cobertura? Eu vou trabalhar com zenitais, eu vou trabalhar com lanterninhos, né, para fazer a ventilação. O zenital já é um outro artifício que a metálica favorece, né? Eu consigo, numa cobertura metálica, trabalhar com iluminações zenitais, e essa iluminação, 90% do meu tempo durante o dia, eu não preciso usar a iluminação artificial. Então, isso é um elemento muito favorável. Tá? Precisa ser definido as espessuras das telhas que vão ser usadas. Né? As espessuras, os isolamentos. Né? Então, assim, eu vou usar uma telha simples, eu vou usar uma telha trapezoidal,
Eu diria para vocês que hoje, para grandes galpões, usar a telha trapezoidal ele é praticamente inviável. Hoje o mercado oferece grandes recursos para a gente trabalhar com telhas zipadas, né? São as telhas que são perfiladas no próprio canteiro de obras, e a gente perfila ela, a gente zipa ela, a gente dá ela garante uma estanquidade muito maior. E aí você tem as diversas situações. Eu vou pôr uma telha simples, mas a incidência de térmica dentro vai ficar muito elevada. Então, vamos trabalhar com uma telha sanduíche, mas aí eu não preciso de todo esse desempenho térmico para dentro. Então, hoje a gente tem condições de trabalhar com a telha superior, que a gente chama de telha zipada, com um face felt, que nada mais é do que um elemento acústico, é uma lã de rocha, uma lã de PET, uma lã de vidro, que dá esse isolamento, e por baixo ela tem um revestimento. A gente tem fotos aqui que a gente vai mostrar. Então, a gente precisa definir todas essas especificações. Tá? Quando a gente está definindo o sistema estrutural, ele pode ser treliçado ou ele pode ser perfis de alma cheia. Os perfis treliçados, eles oferecem eles são mais leves, né? A gente pode dizer que eles acabam sendo um pouco mais leves, eles consomem um pouco menos de aço. Porém, eles usam um pouco mais de altura. Então, assim, dependendo do vão, eles são favoráveis, que são as benditas treliças que a gente usa. Na contrapartida, e ele tem um fator determinante, que o fato dele ser treliçado, eu consigo circular com todas as instalações por entre eles. Por que eu usaria o perfil laminado? Existem indústrias que são indústrias alimentícias, né? Então, nós já fizemos fábricas da Coca-Cola, da Ferrero Rocher, tem fábricas que são muito controladas pela Anvisa e que a estrutura formatada com treliças, ela tem um acúmulo de pó muito maior. Então, neste caso, a indicação é trabalhar com o perfil de alma cheia, né? Então, cada situação ela tem uma característica e ela tem que ser levada em consideração esse fator. Tá? Resumidamente falando, então, se a gente bate um olho nesta foto aqui, o que a gente tem? A gente tem uma indústria com uma densidade enorme de instalações por baixo, né? Então você vê todo o processo de produção deles definido ali, instalado, sem nenhum pilar, né? Ou seja, você tem grandes vãos estabelecidos ali, com uma densidade grande de instalações, e ele é um produto que ele trabalha de forma completamente independente, cobertura e o processo embaixo. Para o usuário final, isto é muito positivo. Tá? Então, a gente acabou de falar um pouquinho sobre definições técnicas que precisam ser estabelecidas antes de começar a projetar. Aí, após a definição de todos os parâmetros, né, e também é importante a gente ter feito já o nosso projeto básico de arquitetura, ele precisa estar estabelecido, com toda a layoutização, onde eu posso estar colocando os pilares, onde eu não posso, a gente segue para o desenvolvimento do projeto. E aqui são 5 etapas que são muito importantes a gente estabelecer quando no trabalho em andamento. Então, primeira coisa que depois das especificações técnicas a gente faz um diagrama unifilar, depois a gente entra com o projeto básico. É importante já nesta etapa a gente estabelecer junto ao mercado a área de suprimentos, a área de contratação. Então, eu não aconselho a você seguir adiante com todo o projeto executivo e projeto de montagem sem que você tenha contratado a empresa ou a indústria que vai fazer a sua estrutura metálica. Essa é uma orientação porque isso serve para todo produto industrializado, né? Porque a hora que você vai ao mercado, você tem uma indústria que ela é muito mais competitiva com a treliça, a outra é muito mais competitiva com o perfil de alma cheia. O produto final vai ser muito positivo, o produto final dos dois vão ser bons. E se eu direciono para um único tipo de sistema, eu fecho o meu leque de poder discutir com o mercado N possibilidades que existem. Tá? Então, a contratação de quem vai executar é muito importante, e uma vez contratado, eles já entram junto desenvolvendo o projeto executivo, já focado no produto deles. Tá? E o projeto de montagem sequencialmente.
Então, esse daqui é um exemplo de um diagrama unifilar, tá? Onde a gente tem um plano de cargas estabelecido. A gente não pode estudar ou entender o plano de cargas isoladamente, né? Então, não dá para a gente ir lá e ver o plano de carga somente na cobertura, esquecendo da estrutura, esquecendo da fundação, ou fazer só a estrutura com cobertura e esquecer da fundação. O conjunto é que é muito importante, né? Então, às vezes, a gente deixa uma estrutura muito leve, com momentos rotulados travando na cobertura, tá? Ele travando, ele joga momentos muito altos para a fundação e eu chego a dobrar a quantidade de estacas ou qualquer tipo de solução para a fundação. Quando eu olho na contrapartida, se eu deixo ele muito solto e jogo pouco momento ou pouca carga para a fundação, eu tenho que enrijecer demais a minha cobertura metálica, porque eu vou ter um consumo de aço muito alto. Então, eu costumo dizer que tem que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele só é feito na hora que você coloca todo o conjunto junto. Então, você precisa ter o projetista de metálica, você precisa ter o projetista de estrutura de concreto, caso os teus pilares sejam pré-moldados, no caso de ser metálico não precisa, e o de fundação. Definiu isso, estabeleceu quais são a sua regra estrutural, cada uma das disciplinas segue para uma composição, para o seu detalhamento. Aí a gente passa por um projeto básico, tá? Nesse projeto básico, a gente já começa a detalhar as peças, já define, ele já é modelado a questão dos perfis, se é um perfil, se é uma treviça, mas eu ainda não estabeleci os elementos de ligação, eu ainda não entrei no seu nível máximo de detalhe. Nessa etapa do projeto básico, né, então se a gente voltar um pouquinho aqui, com ele concluído e com quantidades estabelecidas, eu já consigo estabelecer, eu já consigo fazer a nossa contratação. Tá? Então, ele é a nossa diretriz para que a gente consiga ir ao mercado e soltar a contratação. Feito o processo, já com os fornecedores, né, a gente parte para o projeto executivo. Então, aí vocês observam, essas imagens que vocês estão vendo aqui, não são imagens, são imagens de projetos nossos mesmo, tá? Sempre que a gente focado no BIM, então, você consegue ver a evolução do processo. Nesse executivo, você já tem todos os perfis definidos, os tipos de ligações, as medidas, as peças, ou seja, o posicionamento, os contraventamentos, então, nesse executivo, eu já deixei, ele uma vez aprovado, ele já, eu defini e aprovei todo o conceito estrutural, ou seja, ele é um projeto que ele se sustenta estruturalmente. E aí o projeto de montagem, aí ele é muito específico, né? Porque aí a gente vai dar zoom em todas as interfaces, as ligações, as interfaces com os outros sistemas para ver as interferências, né? E para ver todo esse processo de montagem. As indústrias, elas precisam desse projeto de montagem para enviar para o pessoal deles de fábrica e eles soltarem a produção. Então, o que vai para a indústria é esse projeto de montagem aqui. Tá? Como se fosse um romaneio, onde você tem peças por peças detalhadas. As interfaces, né? Então, assim, terminou o nosso projeto, ele está todo definido, ele é muito importante, antes de soltar ele, eu ter ele todo integrado com as demais disciplinas. Porque a parte de instalações, ela é algo assim que interfere diretamente em qualquer tipo de estrutura, né? E na metálica também. Às vezes o pré-moldado, ou o concreto, ele aceita um pouco mais de desaforo, né? A metálica, se eu tiver que passar numa viga, no perfil de alma cheia, se eu tiver que passar um duto no meio dele, eu vou ter grandes problemas, né? Então, feito toda essa conjunção, eu preciso trazer todas as disciplinas juntas, né? Então, quando a gente pega esse projeto que vocês estão vendo aqui, a densidade de instalações dentro dele, ela é enorme, né? Você precisa compatibilizar a localização dos seus interníveis, a localização dos seus genitais com a malha de sprinklers, né? Então, você vai fugir, muitas vezes,
os bicos de sprinkler, a rede de sprinkler do genital. Quando você tem que atender às normas brasileiras, existem certificadoras como a que eu acabei de falar, que elas exigem o contrário, né? Então, assim, ela tem uma exigência de que embaixo de cada genital você tem que ter um bico de sprinkler. Então, a liberação final do seu produto, ele só acontece quando você interliga ou quando você faz essa interface com todos os sistemas, tá? Aqui é mais um exemplo de toda essa interface das instalações com as estruturas metálicas, tá? Isso que vocês estão vendo em azul aqui são dutos, tá? Ela é uma fábrica que ela tem um conforto térmico bastante elevado, ou seja, ela é toda climatizada. E vocês veem que, por exemplo, a parte, quando você pensa que todas essas instalações, elas estão suportadas pela cobertura. Então, a sobrecarga que eu preciso definir na hora que eu estou detalhando, que eu comecei lá atrás, eu preciso levar em consideração tudo isso, né? E assim, o que geralmente se faz você tem as normas exigidas de mercado, que geralmente são 25 kg por metro quadrado. Eu associo isso todas as instalações ou todas as utilidades que eu vou estar fixando em cima dela, tá? Mas geralmente a gente faz isso por metro quadrado. E quando a gente faz por metro quadrado, a gente está generalizando. Às vezes você precisa olhar de uma outra forma, porque existem dutos que, por exemplo, quando eles se concentram num único local, eles acabam excedendo aquela sobrecarga que você estabeleceu, né? Então, este caso específico aqui que vocês estão vendo é um exemplo disso que aconteceu. Então, a gente tem algumas regiões de dutos muito grandes, muito concentrados, em que a sobrecarga ela excedeu aquilo estabelecido linearmente. Então, naquela região, nós definimos uma área mais reforçada, ou seja, a estrutura ali ela resiste pontualmente a cargas maiores. E aí eu não preciso transferir isso de uma maneira genérica para toda a cobertura, né, elevando o custo disso. Então, falando um pouquinho de projetos, né, eu repassei toda a parte de detalhamento do projeto para vocês, e agora a ideia nossa é ir para a obra, né, como que isso se transfere para a execução. Então, se a gente olhar o último quadradinho que eu tenho aqui, eu estou falando de montagem, né? Vocês observam que a parte de montagem é o que está dentro do canteiro de obras, né? E ela é uma parte que eu diria para vocês que são 7 etapas detalhadas aqui, ou seja, ela é 1/7 de todo o processo, né? Então, se ela é 1/7 de todo o processo, eu não posso só olhar para a parte de montagem. Então, se eu ficar lá no canteiro de obras, esperando chegar a minha estrutura metálica, no dia que tiver previsto a estrutura metálica chegar, eu posso ter uma grande decepção, né? Então, o que precisa ser feito? Nós precisamos fazer um controle de todo o processo. Então, se a gente controlou o projeto básico, se a gente controlou a contratação, controlou o projeto executivo, próxima etapa, fabricação. Então, por mais que eu tenha empresas capacitadas, empresas com eficiências elevadas, se não tiver um controle dentro da fábrica deles, nós podemos ter problema. Porque podem surgir imprevistos, a fábrica pode ter parado, uma série de coisas. Preciso controlar a expedição, preciso controlar a pré-montagem. E a montagem ela é uma consequência. Então, o sucesso da montagem é o sucesso de tudo isso que antecede. Tá? Fabricação, como que a gente controla isso dentro da indústria, né? A hora que nós definimos durante o contrato quais são os nossos prazos de fabricação e de montagem, a gente estabelece periodicidade de visitas dentro da fábrica, quinzenal, semanal, depende da intensidade, onde um profissional da nossa organização, da Matec, juntamente com um especialista, eles vão dentro da fábrica e fazem inspeções. A primeira inspeção que eles vão ver é a existência do material, se o material está sendo fabricado, tá? Eu não preciso dizer para vocês, muitas pessoas já devem ter passado por isso, de ter grande surpresa, ou péssima surpresa, de chegar na fábrica achando que vai encontrar toda a estrutura fabricada, chegar lá não tem nada, né? Outras obras passaram na frente, assim sucessivamente. Então, essa periodicidade é importante. Então, a primeira coisa que tem que ser visto é se o produto está fabricado.
E ter um especialista, ele se faz importante pelo seguinte: quando você entra numa grande indústria e que são vários produtos sendo feitos ao mesmo tempo, se você não tiver a visão de um especialista para que ele possa chegar lá e falar assim, não, realmente aquele perfil que está ali, ele é o da sua obra, ou aquela treliça, todos aqueles elementos da treliça, eles são da sua obra, você pode perder viagem, você pode não ter a eficiência dessa vistoria. Tá? Outro elemento que a gente faz, está fabricado? Está fabricado, agora vamos ver a qualidade. Então nós vamos conferir dimensão, nós vamos conferir pintura, como é que está o controle a micragem das espessuras de tinta, de pintura, enfim, a gente confere tudo aquilo que nós definimos lá atrás. Né? Está tudo certo, está tudo beleza? Emite um documento e autoriza a emissão para o canteiro de obras. Então, primeira etapa cumprida, fabricado e dentro dos padrões de qualidade. Porque se tiver que fazer alguma correção, é aqui que eles vão fazer e aqui eles fazem rápido. Porque eles vão fazer dentro da fábrica. Se eles mandarem para o canteiro de obras e as dimensões estiverem erradas, para eu gerar um novo perfil, um novo elemento, eu vou ter que passar por todo o processo dentro da fábrica. A entrega, né? A gente pensa que receber estrutura metálica é fácil. Quando ela chega, elas são diversas cargas que são enviadas, e quando ela chega, ela precisa de um espaço para ser estocada. Né? É diferente quando você recebe uma estrutura de multi-andares, né? Uma estrutura pré-moldada. Você recebe os pilares, se você quiser, você pode montar. Quando você recebe uma cobertura metálica, você não consegue, eles vêm pré-montado até por ponto de transporte. Né? Como é que eu vou transportar 22 metros de uma treliça? Então, ela vem toda seccionada, tá? E aí, você precisa definir antecipadamente qual é o local dessa estocagem, como que você vai receber tudo isso, né? Então, você olha aqui, por exemplo, olha o tamanho do espaço que você precisa para um pedacinho de nada de montagem, né? Então, todos os elementos estão aqui, tá? E aí começa todo o processo de montagem. Esse local, ele tem que ser, geralmente o canteiro de obras ele vai estar num ambiente sujo, de terra, e ele precisa ser um ambiente, um apoio, onde não o pó, se chover, não vire barro, porque o barro impregna na estrutura metálica. Então ele tem que ser um ambiente, um piso que a gente costumou britar, colocar algum pó de pé, alguma coisa tem que ser feita para que eu tire o contato da terra do elemento metálico. E aí, então, isso tudo estabelecido, entregou, montou, eu começo a montar. Pré-montou, eu começo a montar. Tá? E ali a montagem, ela passa a ser, se tudo que aconteceu para trás ele foi conforme, a montagem ela é uma consequência muito dinâmica. Tá? Óbvio que você vai usar muitos equipamentos, muitos guidastes, são eles que vão dar a velocidade no processo de montagem. E terminou de montar, inspeção final. Qual que é essa inspeção final? Eu vou, elemento por elemento, ligação por ligação, eu vou conferir todo o torqueamento, eu vou ver caso a gente tenha estabelecido algumas ligações soldadas, eu preciso fazer ensaios de solda dentro do canteiro de obras. A gente evita ao máximo fazer isso, porque a solda em altura, a solda no canteiro de obras, ela é muito menos controlada do que elementos parafusados. Então, eu preciso, depois de montado, ir lá e fazer a verificação final. Estando pronto, estando tudo torqueado, tudo certo, relatório, entram as próximas etapas e aí a gente segue com a obra. Tá? Então, assim, de uma maneira resumida, eu passei um pouquinho de todos os processos, desde a fase de definição, projetos e montagem. Tá? E só para a gente terminar aqui, que o nosso tempo está quase acabando, eu separei 2 projetos aí que nós participamos, nós executamos, em que são 2 tipos de estruturas metálicas diferentes. Tá? Então, essa é uma fábrica de semicondutores que a gente fez em Minas Gerais. Ela é uma fábrica com um nível de requisitos muito elevado, é uma sala limpa, com requisitos, são 100 vezes mais limpo que um ambiente de centro cirúrgico, o nível de vibração ele é muito elevado, e eu tenho uma fábrica
que ela é posicionada no primeiro andar dela, né? Então, assim, todos os equipamentos da fábrica, eles vão para o primeiro andar. Então, todo elemento do primeiro andar para baixo, por solicitação de vibração, ele foi todo em concreto, né? Então, a laje que vocês estão vendo aqui, onde as pessoas estão circulando, é uma laje de 1,40 m de altura, né? Toda nervurada, para trazer a massa para controlar essa vibração. Porém, em cima disso, eu tenho um vão de quase 60 metros, onde eu não posso ter nenhum tipo de pilar, né? Porque eu tenho que ter toda a flexibilidade do piso para fazer as mudanças de layout da fábrica, e eu preciso cobrir, e eu tenho uma densidade enorme de instalações colocadas dentro delas, né? Então, a solução para esse projeto foram grandes treliças, tá? E as treliças, elas foram posicionadas, no meio delas, passam todas as instalações. Então, ele acaba sendo um grande andar, né? Então, quando a gente vem para esta foto aqui do lado esquerdo, então vocês observam as treliças, todas elas posicionadas do nível inferior até o nível superior, que é a cobertura feita aqui com steel deck. A gente acabou não falando um pouquinho disso, né? O elemento que, quando a gente está trabalhando em lajes, elementos de multiandares, que é compatível com a estrutura metálica, ele é o steel deck, ele é muito prático, ele é muito eficiente, ele é muito rápido, né? E depois existe o concreto na parte superior. Mas aí aqui olhando, vocês observam que no meio deste grande vão, dessa grande treliça, ele é um andar, né? Então, existem passarelas. Essa foto ainda a gente não tinha todos os dutos, aqui tem uma densidade enorme de dutos, de instalações, e que vira assim um grande pleno de instalações, né? Os desafios disso, em termos de projeto, um detalhamento e uma compatibilização com os sistemas que interfaçam, né? Se você olhar a foto do lado direito, então você tem os pilares, eles são pré-moldados, e você tem outras tantas interfaces em volta deles, então essa compatibilização ela foi muito importante, o projeto teve que ser muito integrado, e a montagem, ela foi feita todo no chão da estrutura metálica, dessa treliça de quase 60 metros, e ela foi içada com auxílio de quase 4 guindastes, eram 2 de um lado e 2 do outro, né? A gente usava 2 para levantar, e depois seguia com os outros. Se vocês perguntarem em termos de tempo, o que demorou mais para ser feito, nós demoramos muito mais no projeto, na fabricação, na verificação e na pré-montagem. A montagem de todas as treliças, elas foram em 6 dias. Né? Então, uma vez que eu estabeleci o tempo, o espaço dentro do canteiro de obras que foi possível naquele local, eu pré-montei todas as treliças, levei os equipamentos e montei em 6 dias. Né? Então, assim, a velocidade e a leveza que fica no final, ele é muito satisfatória. Tá? E aí, por último, trouxe um exemplo de um galpão logístico, tá? Que eu acho que isso é muito mais o dia a dia de diversos profissionais. Esse é um galpão logístico no Rio de Janeiro, que a gente está fazendo. Ele é todo estrutura metálica, os pilares são metálicos, a cobertura é metálica, o fechamento é metálico. E quando a gente tomou a decisão, eu deixei para falar isso no final, o projeto original ele era um projeto onde os pilares eram pré-moldados e a cobertura metálica. Quando nós fomos ao mercado e soltamos essa concorrência, o que a gente se deparou? Uma alta competitividade da indústria metálica, da indústria do aço, querendo fazer a estrutura inteira em pilares, a estrutura inteira metálica. Existem momentos e momentos de mercado, né? Existem momentos em que existe uma baixa demanda e a competitividade do aço ele é muito maior. Outras, o pré-moldado ele não é tão competitivo. Então, assim, você não pode tomar como uma regra, vou sempre fazer metálico, vou sempre fazer pré-moldado. Na nossa condição, na nossa realidade, cada projeto é um projeto e cada momento é um momento diferente. E, quando eu penso numa cobertura, eu também não comentei com vocês sobre incêndio, né? Por que muitas pessoas evitam... Primeira coisa que lembra, eu não vou fazer cobertura, não vou fazer estrutura metálica. Porque tem que fazer proteção passiva, né? Ou seja, ela tem que ter uma resistência ao fogo
que o concreto tem pelo seu próprio dimensionamento. O metálico ele não tem. Para ele resistir ao fogo, eu tenho que ter espessuras muito elevadas, eu preciso ter perfis muito pesados, que eles têm que resistir não à estrutura, mas eles vão resistir ao seu elemento de deformação quando submetidos a fogo. Ou eles têm que ter alguma proteção, uma pintura passiva, uma proteção passiva, uma pintura intumescente, um jateamento, uma argamassa intumescente. Então tem N elementos, tá? Nesse projeto, o estudo de fazer pilares metálicos associados a uma redução da quantidade de fundações e com pintura intumescente exclusivamente nos pilares, tá? Porque quando eu estou trabalhando com galpões metálicos, a única exigência de bombeiro é que seja feita a proteção passiva na estrutura principal, tá? Então, esse conjunto, ele se viabilizou, tá? Então, ele ficou muito dinâmico. Esse galpão, ele tem aproximadamente 22 mil metros quadrados, tá? Ele, desde o dia que a gente começou a montar o primeiro pilar, até o dia que a gente terminou o fechamento metálico dele, foram 35 dias, tá? Então, foi muito rápido o processo todo de montagem. E o que veio antes foram quase 3 meses antecipadamente, de projeto, fabricação e montagem, tá? Então, aqui vocês conseguem ver alguns exemplos, tá, da evolução da obra, né? Aqui você vê grandes treliças que elas nem vão, são as famosas joists, aí tem fornecedor e fornecedores que acabam, cada um tem o seu sistema, né? Aqui vendo a obra de longe, os elementos pré-montados do lado esquerdo, né? Ela toda montada. Aqui a gente já começa a ver os elementos de fechamento lateral, né? Então, soltou toda a cobertura, a gente já vem com todo o fechamento lateral, tá? Aqui vocês veem, aqui é uma situação, você vê um elemento porticado aqui, que ele é um elemento que vai segurar em alguns pontos os momentos que sobressaem da estrutura. E aqui vocês já começam a ver ela coberta, né? Então, ou seja, eu já instalei a telha superior, é uma telha zipada, e na parte inferior é o face felt que eu falei com vocês anteriormente, né? Então, ele é uma lã de rocha, que ele tem um filme de PVC por baixo, então quando você olha visualmente, ele tem um acabamento asséptico, tá? Para galpões logísticos isso é muito usado. Tem indústrias que isso não é viável, tá? Aqui, ó, eu quis pôr essa foto para vocês verem a linearidade da telha, né? Então, quando você vê esses elementos aqui que estão lineares, espaçados, isso é uma telha. Então, a telha ela é contínua, eu só tenho emenda entre eles através da zipagem, e isso diminui intensamente o problema de estanqueidade do galpão. Então, assim, eu diminuo a quantidade de interferências que podem vir a ter problema de estanqueidade, tá? Aqui ela já mais no outro ângulo, né? A telha sempre superior ela avança um pouco para que ela vai ser posicionada sobre as calhas. E aqui a gente já começa a ver o contato, o processo junto com as metálicas, com a instalação de dentro, né? Então a gente não espera, a gente já vem soltando um elemento atrás do outro, tá? E esse daqui já é o galpão efetivamente fechado, tá? Enfim, pessoal, eu acho que é isso, não sei se eu me estendi demais, queria agradecer aí, espero poder ter contribuído com vocês aí em alguma coisa da nossa experiência com obras em estruturas metálicas. Muito obrigado. Pode deixar. A gente vai entrar agora com o nosso bate-bola. Mas antes de a gente entrar aqui com as nossas perguntas, depois que a gente já recebeu algumas dúvidas do público, a gente vai soltar uma sondagem aí, a gente vai pedir para vocês responderem as perguntas que a gente preparou. Enquanto vocês respondem as perguntas, eu já selecionei aqui algumas perguntas que o público mandou. Já separei aqui algumas perguntas que o público mandou. A primeira pergunta é da Márcia Begman.
ela pergunta quem que cria. Na verdade, ela comenta aqui sobre o projeto de arquitetura com estrutura metálica. Eu queria que você comentasse isso também. Como que deve ser o trabalho do arquiteto? O ideal é escolher um arquiteto que seja especialista em estrutura metálica. Como que é o trabalho do arquiteto? Aqui eu já acrescento algumas questões à pergunta dela também. Como que deve ser o trabalho do arquiteto que trabalha com estrutura metálica? E como que ele conversa, qual é o papel dele no trabalho com um projetista de estrutura, né, que também tem um papel importante nesses projetos. Bom, é uma ótima pergunta. Para que a gente tenha um produto, vamos chamar um produto industrializado, né, independente se é estrutura metálica, se é pré-moldado, seja o que for. Quando eu quero um produto de uma forma integrada, eu preciso que todos os especialistas, todos os projetistas naquele projeto, eles tenham a mesma visão sistêmica do processo. O arquiteto, ele é a peça fundamental, porque é ele que vai direcionar e permitir o uso ou não de alguns elementos estruturais, tá? Falando especificamente da estrutura. Eu costumo dizer que os bons arquitetos são aqueles arquitetos que conseguem, com muita simplicidade, definir produtos esteticamente bonitos, esteticamente bastante agressivos, com sistemas estruturais simples. Então, um bom arquiteto é aquele arquiteto que tem uma cabeça de uma arquitetura industrializada, para esse negócio que eu estou falando, para esse produto que a gente está falando. Tá? Então, ele precisa conhecer dos sistemas estruturais, ele precisa conversar com a cadeia de projetistas estruturais, ele precisa conhecer o mercado de fornecedores, ele precisa saber as limitações para que ele junte todos esses requisitos, senta com o cliente final e aí ele começa a discutir um outro assunto, que é o fluxo de caminhões, por onde entra, por onde sai, funcionários, todo o uso em si, mas sempre tendo na cabeça e tem que ter esse conhecimento. Um arquiteto que não conhece disso, vocês podem ter certeza que o sucesso do empreendimento está comprometido. Então, aqui está uma pergunta também, uma pergunta da Maria Luísa Silva. Ela pergunta quais cuidados que devem ser tomados ao projetar estruturas metálicas à beira-mar, particularmente por causa da questão da agressividade, né? Porque você tem tanto a agressividade por ser uma estrutura à beira-mar, quanto por ser uma estrutura industrial, que também tem um grau ali de agressividade, nos casos de algumas estruturas, de algumas unidades industriais, já um pouco mais agressivo. Então, quais são os cuidados quando você vai trabalhar com estruturas metálicas à beira-mar em projetos industriais? Vamos expandir um pouquinho a pergunta no seguinte aspecto. Vamos voltar lá atrás nas especificações técnicas, quando a gente falou que a gente tem que definir o local que a gente está implantando, cargas de vento, etc. Em locais, regiões marítimas, né, que eu tenho mar, maresia, as considerações são completamente diferentes. Né? Então, é possível usar a estrutura metálica? Lógico que é. Mas eu preciso tomar diversos cuidados quanto à definição do material. Então, esse que vocês estão vendo, esse galpão logístico que a gente está executando, ele não está do lado ele é no Rio de Janeiro, tem uma distância do mar, mas, como uma característica, a gente adotou que vários elementos estruturais a gente trabalha com ele galvanizado. Então, assim, você vai ter que trabalhar com espessuras diferenciadas dos perfis, características das telhas diferentes. Então, tem uma série de requisitos que tem que ser tomado cuidado. A norma, ela estabelece uma série de critérios, mas ela não eu não diria para você que ela é limitante no seguinte aspecto, ela regulamenta tudo ela vai ser assertiva em 100%. Eu acho que tem que ter uma visão de bons especialistas na hora de definição desses produtos. Tá? É uma estrutura metálica diferente. Tem nossa terceira pergunta aqui é do Jorge Sarkis. Ele pergunta, porque tem as normas ASTM, que são as normas que são americanas, né, para estruturas metálicas.
Ele pergunta, seguir as normas da STM implica atender automaticamente as NBRs? Desculpa, só para continuar, a NBR está falando das normas da BNT, né, as brasileiras. Não necessariamente, vamos lá, se a gente extrapolar para diversas outras disciplinas, né, muitas das nossas normas da BNT, elas são baseadas na STM, nas normas estrangeiras, tá? Exemplo disso para piso, exemplos disso para sistemas de instalações mecânicas, HVAC, e a metálica também a gente pode usar esses elementos, tá? Eu diria para você, eu não posso afirmar com toda certeza, mas que quando a gente atende as normas da STM, a gente acaba atendendo automaticamente a nossa, exceto pelas características de regiões, né? Então, a gente não pode deixar de levar em consideração a região que isso está sendo implantado. Então, a STM ela faz considerações específicas para de uma forma generalizada. Às vezes, a nossa norma brasileira, ela tem benefícios não tão restritivos quanto as de fora, em função de estudos, de região, de uma maneira geral. Mas eu diria que 90% das vezes, atendendo a STM, a gente está atendendo a norma brasileira. Temos uma pergunta aqui do João Moisés Silva Souza. Ele pede para você comentar as vantagens e desvantagens de usar os perfis entrevistados. Você passou ali no meio da palestra, comentou um pouquinho sobre isso, que você comentasse um pouquinho dos perfis entrevistados. Os perfis entrevistados são muito competitivos, tá? Eu diria para você que 90% dos galpões logísticos ou com grandes vãos em que a gente não tem restrições de Anvisa, de asepsia, que eu possa ter bastante elemento estrutural, o elemento entrevistado ele é muito competitivo, tá? Por quê? Porque ele vence grandes vãos e tem uma quantidade reduzida de aço, né? O comportamento, o desempenho estrutural dele por si só, ele já permite essa transferência de esforços de uma maneira muito mais eficiente. Porém, ele não pode ser usado em todos os casos, né? Que é o que eu comentei com vocês. Em fábricas que a gente trabalhou, que depende de asepsia, não pode ter acúmulo de pó. Vocês imaginam uma estrutura treliçada, com acúmulo, com aquela quantidade enorme de perfis e o acúmulo de pó. Então, eles constantemente têm que subir para limpar com aquele monte de equipamento por baixo. Então, quando você tem essas restrições, aí o treliçado não é aconselhado. Vai ter um custo mais elevado, porém é uma necessidade daquele produto. Aproveitando essa questão que você falou da manutenção, limpeza, essa é uma pergunta minha que eu preparei aqui. Quais as preocupações que o projeto deveria ter ao considerar aspectos de manutenção de estruturas metálicas, né? Ou seja, tanto pilar de laje quanto cobertura. Como que o projeto deve prever os aspectos de manutenção? Quais são os aspectos mais importantes? Eu acho que quando você está definindo um produto, você tem a obrigação, os profissionais de engenharia, de projetos, eles têm a obrigação de, quando estão definindo um produto, eles sempre extrapolar, pensando na vida útil dele e de como isso vai ser trabalhado na questão de manutenção, né? Então, sempre pensando na menor manutenção pós-obra possível, né? Às vezes vale a pena um investimento um pouco maior durante a fase de projeto, de obra, e você ter um grande benefício. Fachadas pré-moldadas, vou dar um exemplo, fachadas pré-moldadas. Existe um investimento maior na fase de obra, mas posteriormente a vida útil dele, eu não preciso limpar, não preciso, uma série de coisas é um benefício. Voltando para a estrutura metálica, fatos importantes, são necessárias inspeções periódicas, né, ao longo do tempo dessa estrutura metálica, mas os elementos que a gente entende como importantes serem verificados periodicamente, sim, a cada 5 anos, 10 anos, são principalmente nas estruturas principais, você verificar como é que estão as ligações, como que estão
às vezes torqueamento novamente, ver a condição de agressividade, se o material está sendo corroído ou não, e tem que permitir você ter acessibilidade para limpezas, né? Então, ou seja, você não pode ser um espaço que você definir um produto que você nunca vai conseguir ter acesso para manutenção. Por mais alto que ele seja, ele tem que ter condições de que, sistematicamente, através de um procedimento de manutenção, ele subir com elementos elevatórios para que ele possa limpar. Você precisa dar essa acessibilidade, né? Tem um ponto que eu acho que é fundamental de manutenção, que eu acho que muitas organizações acabam pecando. Todos esses galpões, todas essas indústrias, elas são em regiões afastadas, são regiões que, no entorno delas, são de muita vegetação. Com vento, com chuva, a quantidade de folhas que surgem na cobertura do telhado, elas são grandes, né? Então, a chance de as calhas ficarem sujas com o tempo, ela é muito plausível, né, disso acontecer, ela é muito fácil disso acontecer. Dentro do nosso processo da Matec, toda a calha, né, alguns projetistas ficam bravos comigo, fornecedores também, mas a calha dimensionou pela norma. Se são calhas internas, a gente dobra o tamanho dessa calha. Se são calhas externas, a gente aumenta ela de 50% a 60% o tamanho dela. Por que você faz isso, Marcelo? Porque, por mais que a gente oriente o cliente final de que, sistematicamente, eu diria para você que a cada mês, a cada 2 meses, ele precisa levar alguém na cobertura para ver como é que estão as calhas deles em termos de obstruções. Se isso não acontecer, a chance de vazamento é enorme. Então, quando você aumenta um pouco esse coeficiente de segurança das calhas, que é um percentual muito pequeno no todo da estrutura, é um conforto que nós, como construtoras, temos para garantir um pouco para o cliente. A gente teve muitas perguntas aqui, a gente recebeu muitas perguntas, inclusive enquanto você estava falando aqui, só que infelizmente o tempo está passando aqui, a gente não consegue atender a todas as perguntas. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que enviou as suas dúvidas aqui. Depois a gente pode até encaminhar aqui, se o palestrante consegue responder pelo menos algumas das perguntas, a gente manda para ele depois. Mas eu queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer também a participação do Marcelo Pulcinelli, e eu queria deixar aqui para ele se despedir do público, aqui umas palavras para ele se despedir do público. Como um bate-papo, uma troca de experiências, tá? A gente está aberto para, se vocês quiserem se comunicar com a gente, através do meu LinkedIn, só procurar no meu LinkedIn, e a gente pode conversar. Agradecer demais a participação de vocês. Ter quase 1000 pessoas participando disso daqui foi muito gratificante.